Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Boa tarde, boa noite, pessoal, galera. A nossa massa que escuta esse podcast que está começando agora. Já é o nosso segundo episódio. Espero que tenha, enfim, um pouco mais de relevância que o primeiro. A gente estava aprendendo, agora a gente já sabe tudo, porque é brincadeira, mas enfim. A gente já está com um know-how um pouco mais ou menos, a gente já fez um roteiro legal. Eu acho que vai ficar interessante, cara, a gravação desse segundo podcast aqui, cara, que, enfim, vai ser um pouco parecido com o primeiro, porque a gente vai falar sobre assuntos da vida política, da vida, enfim, econômica, e aí depois a gente vai passar para a lista, terminar aquela lista interessante que a gente começou. E hoje a gente está com um convidado especial, cara, que é o Mateuzinho, que é um brother que chamou a gente para o podcast dele, a gente já fez participação no podcast dele, chama Podcast Futebol e Boteco, não é isso, Mateuzinho? Fala aí para nós. Isso. Fala, galera. É um prazer ter sido convidado, né? Primeiro convidado, que honra. E a gente tem um podcast aqui também sobre futebol, né? Chamado Futebol e Boteco. A gente foi bastante afetado, né, com essa situação, porque a gente sempre grava nos bares. Inclusive lançamos um episódio ontem, para quem tiver interesse, né? Só pesquisar nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Cashbox. Primeiro gravado também à distância, né? Que é importante. E obrigado por ter me chamado e vambora. É isso aí, valeu. Agora tá sem futebol e sem boteco, aí fica difícil mesmo. Ficou difícil. Você está ouvindo Descarga! Isso. E aí, além disso, cara, nossos participantes aí, como de praxe, e vai ser assim até, enfim, né, até a nossa linhagem aí, cara, que tem tudo a ser um baita podcast aí pro futuro, que é eu, Bernardo, Gabriel e Daniel, que vão falar um pouco aí qual que é a expectativa para esse podcast de hoje, galera. Então, nossa expectativa é conseguir terminar essa lista sem dar 3 horas de programa. Primeira expectativa. A lista que a gente começou no programa passado falando sobre os 12 maiores times do Brasil, a gente só conseguiu chegar até o sexto colocado. E hoje a gente vai fazer do sexto pro primeiro. Que injustamente o Atlético Mineiro ficou em 10º e não em primeiro. Fala aí, Daniel. Expectativa boa aí com o podcast, que nem o Gabriel pôde falar, né, que dessa vez a gente consiga falar num tempo mais, assim, tempo útil, né, porque a gente acaba empolgando realmente com o tema, é um tema muito interessante, daria mais discussão, né, daria para fazer um podcast falando sobre cada um desses times aí. Sim. Mas eu tô com boa expectativa, foi bom a última gravação, foi boa a última gravação, né. Foi ótimo. Botman. Mas... Inclusive, você ressaltar isso, cara, que eu vou até fazer um adendo especial aqui, um abraço pro nosso querido Berabense Estevinha, cara, um amigo meu que reclamou, falou que a gente é muito palpiteiro porque ele é corintiano, cara. E pra ele o Corinthians ficou muito prejudicado na lista. Mas enfim, né, velho? Eu gostaria de relatar pro Estevinha que eu fui contra essa colocação do Corinthians. O Corinthians é gigante, foi mal, mano. Mas enfim, a lista, cara, e é por isso que a gente vai falar dela depois, e eu vou chegar nesse ponto aí que é colocações injustas na lista. Eu acho que é um bom tema, alguma boa coisa para ser colocada, até da minha lista mesmo. Eu acho que lista é feita para isso, é para ser discordada, etc. Agora vamos à notícia. Só um comentário rapidinho. Lista, esse tipo de lista é a coisa que mais gera discussão na história do futebol. Treta, velho. Já era treta. Gera. Lista é pra dar raiva mesmo, cara. Mas os atleticanos concordaram com o Galo em 10º colocado, assim. Foi até exatamente. Inusitado. Então, assim, cara, com aquele abraço nos corintianos aí, cara, que vão escutar essa parada. Você está ouvindo Descarga! Vamos para a notícia da semana, que é sobre os R$600, cara, que... Não, eu não vou falar dessa maneira, né, porque tem a renda básica, e enfim, e a galera que está participando aí tem mais a falar sobre isso do que eu. Eu vou só dar um adendo no final, uma parte mais econômica mesmo, tal, de algumas coisas que eu já li, e mostrar por que o tanto que é necessário,
o tanto que a galera tem que ir atrás mesmo, quem acha que está sendo prejudicado com esse coronavírus aí, com essa pandemia, tem que ir atrás e reivindicar o que é de direito, cara, que é uma renda básica numa situação de calamidade pública, que é uma pandemia que está acabando com tudo, que está gerando, enfim, muitas fatalidades, e com isso a gente tem que ficar em casa, se preservar, e muitos aí vão ficar sem trabalho, muita galera vai ficar desempregada, e por isso que tem que ter esse tipo de auxílio do governo. E tem até um auxílio maior, que é para as mães solteiras, que é o dobro, né, que é tipo 1.200, que também é muito justo. Então pode começar falando aí, galera, o que vocês acham disso? Então, o que eu queria falar é o seguinte, vai dar para pegar, para sacar de 3 vezes no banco, só que você não vai para a agência, né? Você vai ter que sacar, você pode fazer pelo aplicativo mesmo. E o seguinte, que também não teria sentido, né? Todo mundo lá aglomerado numa agência, numa fila gigantesca para sacar o dinheiro e tal, e sendo que não pode trabalhar, né? E é uma iniciativa, assim, necessária, né? Mas, assim, R$600, né, gente? Dividir por 3, vai ser pago em 3 parcelas de R$200, assim. Não é uma coisa que vai salvar muito, não, mas já é um início, né? É verdade. Assim, em relação à quantia, cara, a gente tem que olhar, assim, né, porque é um país, cara, que eu posso até estar me equivocando no dado agora, se é exatamente isso, se não é a média, mas assim, pelo menos mais de 50 pessoas, mais de 50% das pessoas no Brasil recebem uma renda mensal, cara, menor que 600, cara, tipo 450 a média desses 50% da população que recebe menos, entendeu? Então, assim, R$600, cara, para essa galera acaba que vai salvar muita coisa, assim, sabe? E muita gente... Bem. Exatamente. Fala mais alguma parada aí, Daniel. Fala aí, Danteuzinho, também, se quiser. Bem, cara, o auxílio é realmente interessante, é uma prática que muitos países estão adotando. Realmente não teria como você manter o isolamento sem que tivesse esse tipo de auxílio. E me impressiona até que tenham pessoas que critiquem esse tipo de medida, né? Antes eles eram bem críticos com relação a isso. Quando o auxílio ainda estava previsto na casa dos R$200, algo que seria insustentável. Uhum. Mas tomara que dê tudo certo, que os trabalhadores formais possam se manter. Era uma medida necessária que muitos países estão adotando. Repito, não só o Brasil. Tem países como desempregados também, né? Isso, desempregados, informais, microempreendedores individuais. Lá em El Salvador, o presidente declarou uma espécie de moratória generalizada. Tipo assim, ele vai pagar tudo. O governo vai pagar tudo. Isso porque é um país minúsculo, né, cara? Por vários meses e várias semanas, eles vão custear as despesas da população. O pessoal fala na questão macroeconômica, mas não tem jeito. O país vai ter que endividar mesmo, vai ter que... O Meirelles ontem deu uma entrevista polêmica isso aí. Chama o Meirelles. O Meirelles falou que o Brasil pode até emitir moeda. Ele falou essa medida. E muitas pessoas já... Inclusive o presidente do Banco Central já até criticou essa ideia, falou que ela é perigosa e tal. Mas o Meirelles, velho. Então, o negócio até... É aquilo que a gente veio falando, né? Que é tipo uma guinada mais a um ponto de vista econômico mais intervencionista e tal, que, enfim, faz parte desse... Até a própria literatura liberal, cara, eles realmente consideram que em determinados casos tem que ter uma guinada mais a intervenção mesmo do governo, bancar muitas coisas e usar as reservas que tem para tal. E assim, e o que eu quero falar, cara, é mais no sentido, mais complementando a fala do Daniel mesmo, assim, cara, porque, enfim, a gente pensa, por exemplo, o Bolsa Família é um auxílio do governo que a cada R$1, cara, como é que fala? Que é investido pelo governo Bolsa Família, retorna-se para a economia
R$1,30, como se fosse, R$1,20, algo assim. Eu não tenho exatamente o dado correto aqui, mas o que você se investe com o governo, você volta, entendeu? Tipo assim, então, Consumo, né? exatamente. Então, assim, esses tipos de auxílio, igual vai ter da renda básica, cara, do coronavírus, ele talvez, cara, lógico que assim, ele não é só para isso, né? Tem um caráter social, mas assim, auxílios desse tipo talvez salvem a economia de quebrar ou então de permanecer em estado crítico por mais tempo. Então, assim, a gente vai ver o resultado disso daqui mais tempo. Os países que não fizerem isso, os que fizerem vão sair da crise mais rápido, porque a crise econômica vai vir você fazendo isolamento ou não. E você fazendo isolamento sem esse tipo de auxílio ou não, você vai só aumentar a duração da crise, sabe? Então, assim, essa é a literatura que vem sendo discutida aí, os grandes economistas aí que estão na mídia, etc. A Mônica de Bolle falou isso e tal. O próprio Cirão mesmo, assim, que não é exatamente um economista, mas, enfim, ele já vem defendendo esse tipo de coisa e depois vocês vão ver que a galera aqui realmente é meio Cirão mesmo, mas, enfim. Ciro Enfim, né, 2022. exatamente. Então, assim, cara, a galera realmente está se rendendo a essa narrativa, porque essa narrativa salva, cara. E assim, isso vem desde a guerra da gripe espanhola, cara. Você vê. Lógico que assim, foi outra época, etc., outro tipo de gripe também, mas teve algumas atitudes parecidas de governo. E essa diferença entre governos que agiram antes, agiram depois, que fizeram auxílio à economia, que pararam, que fizeram isolamento corretinho, etc. E o tanto que isso influenciou na economia e tal. E, assim, e claramente os países que tiveram esse tipo de atitude, assim, de vamos parar o país e nós vamos começar a bancar. E vai aumentar a dívida pública, vai aumentar, cara. Vai aumentar, mas assim, faz parte, velho. Infelizmente, isso pode gerar no futuro, talvez até uma inflaçãozinha pode aumentar. O dólar, cara, pela economia americana ser uma economia mais estável, pode ser que a gente sofra mais ainda com a alta do dólar, mas assim, a gente tem que pensar não só nas vidas, e isso aí é o mais importante, e pensar que essas vidas, cara, elas também custeiam a economia e estabilizam a economia de tal forma que o estado de bem-estar social realmente ele se mantém, cara, de alguma forma. Lógico que assim, né, eu tô falando de muito a grosso modo, essa conversa é muito mais para além disso, mas, enfim, vou passar a bola aqui porque eu já falei bastante, e enfim. Eu acho, como você estava falando no final, né? Acho que o principal nisso é a questão humanitária antes de economia. Né? O Sim. país depende das pessoas que a economia girar, as pessoas têm que trabalhar, enfim. Eu acho até um valor baixo, porque você que, sei lá, pai de 2 crianças, tem uma casa para sustentar com R$600 é bizarro. Pois é. Hoje em dia, sei lá, uma compra do mês dá quase isso. Uma compra para você alimentar a sua família dá quase isso, né? Pois é. Eu acho que é uma medida, assim, para que você faz ela meio que no desespero, vou garantir pelo menos um pouco para sobreviver, mas ainda não é o essencial, né? Exatamente. Exatamente. E tem que lembrar também que essa medida, cara, ela foi até uma conquista da oposição. Sim. Assim, através do parlamento, através da Câmara, etc., que fizeram isso acontecer, porque pelos caras seria até menos que isso. Então, assim, igual o Matheusinho falou, R$600 é pouco, mas, enfim, a galera, infelizmente, vai ter que se virar, cara, e é pouco mesmo, velho, vai dar muito ruim. O Bolsonaro queria liberar R$200. O que você faz com R$200 para alimentar uma família? Sei lá, sua família vai viver de pão de forma o mês inteiro com R$200. É o ovo, cara, é isso mesmo, velho. Isso porque já é isso que a gente tá falando, né? Tem que pegar, conta de gás, conta de luz. Outra coisa, você vai... Eu fui no mercado esses dias, eu fiquei impressionado. O preço do ovo, o preço do tomate, umas coisas assim. O básico do básico tava um absurdo já o preço. Exatamente, cara. Exatamente. Mais alguém para complementar aí?
Não tá de boa, mano. Vamos pra listinha, porque o Clisman já tá apertando no tempo aqui. Então é isso, cara. Cara, economia, política é uma coisa muito interessante também, a gente fala bastante. Gera Eu muita acho que, discussão. exatamente, eu acho que Acho que é bom a gente fazer um três dia pra assuntos- falar. Exato. os 3 assuntos que eu acho, assim, gera discussão para horas é religião, política e futebol. Você está ouvindo? Descarga! Mas hoje nós vamos de lista, cara. Vamos continuar aquela lista. Eu acho que agora a gente tá. Famigerada listinha do Berra. Exatamente, cara, essa listinha. Hoje, por acaso, cara, não vou nem falar que foi por isso, não, tá ligado? Mas por acaso a gente tem um cruzeirense aqui hoje, cara, além de mim, porque eu antes era o único cruzeirense. Safado. Mas o cruzeirense safado aí pra lista, cara. Então, assim, eu posso. Vou ter um pouco mais de retaliação na hora de continuar essa lista, cara. Aí. Então, assim, vamos lá. Já vou direto ao ponto. 6º lugar, cara. E por que é o Grêmio? E por que vai tocar o hino do Grêmio agora? Não, velho, não, errou feio. Feio rude, mano. Errou feio rude. Cara, porra, eu vou te falar o que é Grêmio, cara. Vai lá, o hino do Grêmio é muito bonito também. Enfim, os hinos são maravilhosos, cara. Mas enfim. Cara, é Grêmio por quê? É Grêmio porque é um time que tem 2 nacionais, cara. É só por isso. Porque o Grêmio é um time gigante, cara. É um time gigante, é um time de 3 Libertadores, é um time que chegou em finais de Libertadores sem ganhar. É um time que perdeu 2 mundiais, ganhou um. E assim, e aí já vem um pouco minha crítica ao Mundial em si, que eu acho o Mundial, assim, é um torneio. Cara, é muito legal você tirar onda e falar, porra, meu time ganhou do Real Madrid, ela é do caralho e tal, cara. Mas assim, se você for pensar, o tamanho da Libertadores, a gente não tem que ficar mendigando o Mundial, não, cara. Entendeu? Então, tipo assim, isso vocês vão ver lá pra frente. Mas, por enquanto, eu falo do Grêmio. O Grêmio é um baita time, é um time que tem uma das torcidas mais bonitas. É um time que tem uma puta de uma garra latina mesmo, cara, dos times, assim, portenhos, tá ligado? Que é os times de Buenos Aires, é os times ali do Uruguai, cara, e assim, muita aquela garra da torcida até colombiana mesmo, a torcida latina no geral, cara. O Grêmio incorpora muito bem isso e teve títulos assim icônicos dessa maneira, tá ligado? Tipo assim, e é um baita time, mas pra mim, por ter 2 nacionais, cara, um time de 2 nacionais, na minha opinião, não pode passar muito disso, não. O que vocês acham? Eu acho, sobre o que você falou de mendigar mundial, eu concordo plenamente. Para mim, mundial vale para times daqui, times da Ásia, da África, porque os times da Europa odeiam disputar o mundial, tanto que eles estão tentando reformular o mundial para ser um torneio mais atrativo, né? O Grêmio numa sexta, assim, não julgo. Não sei se eu colocaria. Teria que pensar muito numa lista para colocar o Grêmio em sexto. Mas eu também não discordo, né? Eu gosto muito desse futebol de garra, tanto que eu simpatizava muito pelo Internacional, era o único time do Brasil, além do meu, que eu tinha uma camisa, tirando Vila Nova, né, que eu joguei lá, mas enfim, depois que o Inter tentou subir no tapetão, denunciando o jogador pra cá, perdia a simpatia. Mas enfim, o futebol do Sul eu gosto muito desse futebol duro, né? Futebol que os caras honram a camisa, brigam no cara ou coroa, como foi o da Alessandro Maicon. E a história do Grêmio é grande, né? O futebol do Sul me agrada muito. É um dos campeonatos, Grêmio e Inter são 2 times que eu paro pra ver jogo. Eu acho que o Grêmio ainda tá à frente do Palmeiras, assim. O Palmeiras tem muito brasileiro e tal, mas assim, o Grêmio tem 2 Copas do Brasil a mais, 2 Libertadores a mais, 1 Mundial a mais. Então, assim, e não tem esse negócio de, ganhou título no fax, não sei o quê. Não existe essa discussão, sabe, assim, pro lado do Grêmio. O Grêmio ganhou o título, tá lá, todo mundo sabe que ganhou. E é um time, assim, o Palmeiras tem 2 rebaixamentos, o Grêmio tem 1. Sabe, o Palmeiras tá em São Paulo, que é um grande centro econômico, o Grêmio não e tal. Então eu acho que o Grêmio tá à frente do Palmeiras nesse sentido. Cara, só complementar uma coisa rapidinho, né? É interessante o Gabriel ter falado, porque isso gera muita discussão no sentido de história ou recente. Se for olhar recente, o Grêmio não colocaria o Grêmio, né? Colocaria o Palmeiras. Sim.
Mas como é história desde, não importa se foi no fax ou não, o Grêmio, por mim, continua grande, independente, está há muitos anos, ganhou a Libertadores recente, né, mas antes disso vinha em anos não tão bons. Assim, eu acho que assim, cara, igual eu falei, é completamente subjetiva a análise, e eu acho que, levando em consideração o que o Gabriel falou, faz muito sentido, sim, que o Grêmio esteja na frente que o Palmeiras, cara. Mas assim, da mesma forma que eu falei, por exemplo, dos anos 30 do Fluminense, e dos anos, enfim, do título do Fluminense, por exemplo, do Roberto Gomes Pedrosa, e eu vou falar mais adiante do Santos também. Então eu acho que assim, para mim, valia a pena botar o Palmeiras à frente por conta da academia, cara, que foi o time dos anos 60 do Palmeiras, que ganhou uma porrada de título. Uhum. E assim, e foi basicamente o sucessor do Botafogo ali, que eu também falei muito do Botafogo. E assim, acabou que eles deram a sorte de começar a jogar, tipo assim, né, de estar jogando uma baita bola na época que tinha Brasileirão unificado, e acabaram que não ganharam, não ganharam a Libertadores, mas nessa época, ganharam muito depois. Mas é um time, por exemplo, na Libertadores, o Palmeiras, você tem um título, né, e tal. E a galera zoa muito que não tem Mundial. Mas veja, eu estou falando do Palmeiras, mas enfim. Eu vou só completar do Grêmio, depois eu passo pro Palmeiras. Então, só para dar continuidade aqui a etapa Grêmio aqui dessa lista. Mas, enfim. O Grêmio é um time, cara, que, enfim, ele tem títulos, cara. Tipo assim, ele não tem essa coisa. Lógico que teve épocas ruins do Grêmio, assim, teve épocas péssimas, assim, que teve os 2 rebaixamentos, etc. E o Grêmio ficou embaixo, assim. Mas você pega uma continuidade ali dos anos 70, 80 e 90, assim, do Grêmio ganhando tudo, assim, ganhando muita coisa. Principalmente Copa do Brasil e Libertadores, assim. E acabou que o Campeonato Brasileiro, eles mesmos falam, né, os gremistas, né, e tal, e todo num tom de superioridade gaúcha, assim, cara, que eles não ligam para o brasileiro. Mas eu acho que isso aí é meio, tipo assim, né, desculpa de peidorreiro, Fraga. Eu acho que os caras ligam, assim, e não conseguiram ganhar. A verdade é essa, é um time de 2 nacionais. E você pega, por exemplo, na Argentina, cara, eu uso a Argentina sempre como um parâmetro, assim, até para essas coisas, até para medir, assim, grandezas, tá ligado? Ninguém duvida, cara, que o River Plate é o segundo maior, ou então o maior time da Argentina. Assim, é um time que tem 4 Libertadores num país que tem o Boca Juniors, que tem 6 Libertadores, o Independiente, que tem 7, aquele time também que eliminou nós aqui em 2009, que eu nem vou falar o nome, que, assim, Estudiantes, cara, que também, que eu acho que tem 5 ou 4, assim, então, mas a galera não tem essa, velho. Aquilo foi muito mais do que eliminar. É tipo isso. E assim, cara, e o River Plate é o maior campeão nacional, e por isso que a galera considera assim, tá ligado? E eu acho que a gente tem que valorizar o campeonato nacional. Mas assim, eu sei que não é tudo também, né, tá ligado? Porque senão minha lista nem vai fazer sentido aqui pra frente. Mas esse exemplo só vale pra Argentina, talvez, assim, porque tá, Inglaterra também. Porque lá na Espanha, por exemplo, o Barça ganha dos 10 últimos campeonatos espanhóis, ele ganhou 8, sei lá, 8 ou 9, ou 7, por aí. Foi um trem absurdo. Mas assim, o Real Madrid ganhou 3 Champions. Ganhou mais Champions que o Barça. Foi bom você ter falado, Gabriel, sobre Inglaterra, que é onde eu domino mais, né? Lá, por exemplo, isso não serve como parâmetro. Inclusive, foram perguntados para os torcedores do Liverpool ano passado se eles preferiam ganhar a Champions League ou a Premier League. Tipo, mais de 60% falou que preferia a Premier League. Então, torcedores do City valorizam mais os títulos de Premier League do que valorizavam, né? Antes deles não terem ganhado, eles valorizavam mais, queriam mais ganhar a Premier League do que a Champions. Agora o parâmetro para eles viraram outro, né? Porque ganharam vários anos seguidos. Sim. Mas isso é caso a caso, é muito difícil a gente falar. Igual você perguntar para o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros nos últimos anos, né? Você perguntar, o que você quer ganhar, Libertadores ou Copa do Brasil? Libertadores ou Brasileiro? Sabe? Tem certeza que vocês, como cruzeirenses, trocariam uma Copa do Brasil e uma Libertadores? O atleticano, o que ele quer ganhar? Ele quer o brasileiro.
O atleticano que é o O brasileiro. que você quer? Uma Libertadores ou um brasileiro, né? Vai ganhar um brasileiro, né? Eu acho a Libertadores E, assim, 1 milhão de vezes mais legal, mas mesmo assim eu queria mais o brasileiro. Por causa Não, eu gosto. não, sim. Eu, por exemplo, eu como cruzeirense falo, eu prefiro, tipo assim, entre brasileiro e Copa do Brasil. Eu prefiro a Copa do Brasil, que é um torneio eliminatório. Óbvio que entre Copa do Brasil e Libertadores, eu quero Libertadores, porque eu não vivi o que os atleticanos viveram, né, nessa Libertadores que ganhou, porque quando ganhou a última eu tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade. o mata-mata ele é diferenciado mesmo. Ah, é. O mata-mata é muito. Então, falando sobre o Grêmio, Pode falar, meu querido. tem esse peso aí do Mundial, né? Que o Bernardo comentou, que é uma coisa que entra muito em discussão, né? Você tem o caso até dos corintianos que são mais radicais ainda, afirmam que Intercontinental não é Mundial. Que, assim, para nós faz pouca diferença, né, cara? Você considerar, não, time da África, time da Ásia, time da Oceania, entendeu? Não faz muita diferença. O que interessa mesmo, apesar de que muitos sul-americanos chegaram com esse tipo de mentalidade, inclusive o Atlético, o Internacional, e acabaram penando, né? O Atlético Nacional, qual foi o último time que tomou uma balaiada? Foi o... Teve um time sul-americano que, nos anos recentes, aí, que perdeu para um time... O Inter perdeu para o Mazembe. O Inter perdeu para o Mazembe. Perdeu para o Mazembe. O Atlético pro Raja. Teve um time depois que eu esqueci qual foi. Cara, o River perdeu o Al alguma coisa, assim. Ah, é verdade, o River não foi pra final. Não teve final. O River não foi pra... Qual time sul-americano foi pra final? Cara, que foi acho que foi o River mesmo. O River não passou. O River perdeu nos pênaltis, eu vi ao vivo isso. Mas o River foi em 2 finais. Foi em dois mundiais recentes, não foi? Foi. Ele chegou na final, tomou pro Barça. A outra ele foi... Isso, até que o Neymar marcou um golaço também. O Barça foi 3-0, o Messi fez um gol de voleio. Isso, Neymar marcou um golaço também. Então, assim, cara, eu vejo... O Bernardo comentou um ponto interessante sobre o Grêmio, né? Alguns anos atrás aí, o Grêmio tava, priorizando totalmente as competições de mata-mata. E, às vezes, é uma valoração da torcida mesmo, essa forma de time copeiro, né? E que acabou ajudando eles a chegar nesse ponto de estar no top 3 dos clubes em termos de Libertadores aqui no Brasil. Foi sim. E realmente o campeonato nacional tem que ser mais valorizado, cara. Porque isso daí... Mas o Grêmio é grande aqui no Brasil. Acaba desprestigiando o campeonato, entende? Porque você teria que... O cara comentou aí do Liverpool na Inglaterra, né? Em outros países, a Copa ela tem muito menos valor do que as outras competições. E isso na Europa é certo. Da mesma forma, você pega, por exemplo, a Argentina, você não vai olhar, o River Plate, sei lá, tem tantas Copas da Argentina. Você vai olhar o Campeonato Nacional, entendeu? A Copa do Rei lá. E aqui no Brasil, o que acabou valorizando a Copa do Brasil, além da premiação, né, é que ultimamente os clubes que estão chegando na parte final são realmente os clubes mais fortes, né? E eu acredito que esse critério de colocar clube que está disputando Libertadores lá nas oitavas é uma coisa que ajuda bastante, agrega bastante assim, valor ao torneio, né? Porque é certo que vai chegar algum gigante ali para a final, ou algum clube grande com mais expressão. Não vai acontecer que nem acontecia anteriormente de um Paulista, de um Jundiaí chegando na final. Vai ser muito mais difícil, é um caminho muito mais complicado para isso. É verdade. Isso que eu gostaria de falar. Cara, assim, eu concordo bastante com a sua análise, velho, assim, e essa questão da Copa do Brasil, eu acho isso aí lamentável, mano, dessa maneira, apesar de que eu possa ter comemorado 2 títulos meio que com esse benefício aí pro Cruzeiro, velho, porque realmente o Cruzeiro chegou, eu não sei se 2017 não foi, 2017 né? 2017 não tava, não. Não tava, mas 2018 já chegamos assim, cara, foi 4 adversários que o Cruzeiro teve, pra pagar um título, tá certo que são 2 partidas. Eu não acho justo, não, velho. Eu também acho injusto. E, enfim...
Pode mandar. Sobre o Campeonato Brasileiro, eu concordo muito com o que vocês falaram no quesito que é um campeonato muito interessante que a gente valorizar mais, porque tirando agora que tem o Flamengo favoritíssimo em tudo que entra, nos outros anos, antes da primeira rodada, se olhava os elencos, né, os times, e falava, tem 10 favoritos pro campeonato. Tem 10 times que se um deles ganharem, você vai falar que imaginou que poderia ganhar. Acho que deve ser mais valorizado, e acho que uma coisa que ajudou muito a ser desvalorizado foi esse tanto de vaga para Libertadores que agora tem. Sim. Porque a gente coloca, inclusive quando o Cruzeiro perdeu na final em 2009, até aquela época mais ou menos, classificavam, acho que se eu não me engano, os 3 primeiros, e o 4º colocado disputava aquela pré-Libertadores, ou classificava 4 e o 5º colocado disputava pré-Libertadores, era uma coisa assim. Aí era muito valorizado, aí você via time montando um elenco para jogar o Campeonato Brasileiro. Sim. Você vê o próprio exemplo do Atlético em 2018, ele ficou no G6, aí classificou para Libertadores em 2019, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, passou pela pré-Libertadores, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, e montou, tipo assim, falou assim, vamos ganhar essa Sul-Americana, não conseguiu, mas assim, é muito desvalorizado isso, um time que classificou em 6º, cai na primeira fase da Libertadores e vai pra Sul-Americana pra tentar ser campeão, sabe, o Atlético não focou o ano dele pra ser campeão da Libertadores, nem tinha dinheiro pra isso. E com isso faz os times brasileiros desvalorizarem a Sul-Americana, porque você vê, classifica praticamente todo mundo, os que não caem classificam praticamente. Também. Verdade. Acho que realmente tinha que restringir a quantidade de clubes brasileiros participando da Libertadores, até para melhorar o rendimento do país, né, cara? Porque você tinha ali 4 clubes que eram mais fortes e você valoriza o brasileiro e a Libertadores, cara. Virou uma festa isso daí de 8 clubes para Libertadores, cara. Isso aí é um negócio impensável. Você pensar, por exemplo, que o Flamengo sendo campeão e algum time... outro time que tá no G8 ganhando a Copa do Brasil, você pode até aumentar as vagas, cara, fica um negócio muito absurdo. Cara, e você pode observar... metade do campeonato indo para Libertadores. Você pode observar isso aí, um aspecto até mercadológico da Libertadores, né, que é ter mais jogos ali, inclusive na pré-Libertadores, que a galera vai vender pra caralho, que a galera vai assistir, e acaba que sendo uns jogos bem capenga mesmo, e às vezes acontece umas zebras que os times bons não participa, enfim, né, eu também acho que perdeu, foda-se, mas assim, realmente, cara, 8 times brasileiros classificando para Libertadores é coisa demais. Eu não sei qual é a opinião de fora em relação a isso, queria ver, inclusive, mas assim, os caras já sempre se acostumaram a ver Argentina e Brasil com times demais na Libertadores, né, com a maior quantidade de times possível. E agora, fala assim, não, beleza, Chile, nós vamos botar mais 2 vagas para você, mais 4 pro Brasil e 3 pra Argentina. Então, assim, os caras devem ficar meio bolados, imagino, né? Porque, porra, é difícil pros caras, velho. Porra, imagino. A assimetria, cara, de econômica, assim, entre os times brasileiros e eu falo Argentina, assim, só os 2 maiores mesmo, só Boca e River mesmo. Porque o resto, assim, tem um orçamento mais abaixo, assim, eu acredito. Até o Racing mesmo, assim, que você pega que é um time que tá fazendo time, elenco bom, cara, nos últimos anos, mas o orçamento dos times grandes daqui e os times grandes, assim, eu pego, tipo, porra, Atlético Nacional, um time colombiano, um time de 2 Libertadores, um time grande, tá ligado? Os times uruguaios também, você pode olhar também da mesma maneira, que são times que tiveram um passado muito vitorioso e agora estão meio por fora, cara. Você está ouvindo? Descarga! Eu vou só passar para próximo time da lista, só para continuar o fio da meada aqui, pra gente não ficar muito preso no Grêmio. Mas enfim, o Grêmio é foda, cara. Eu gosto muito do Grêmio, mas por conta da academia palmeirense dos anos 60, eu vou botar o Palmeiras em 5º. E é a hora que toca o hino do Palmeiras também, é um hino muito interessante. Que é o único hino, assim, cara, que eu acho que fala sobre... tipo assim, porra, defesa que ninguém faça. Ele fala sobre o time, fala sobre o futebol. É muito interessante. É muito engraçado quando o Palmeiras tá numa má fase e toca esse hino, tá ligado? Tipo assim, pior defesa do campeonato, tipo, defesa que ninguém passa, tá ligado? Atacante de raça, aí é tipo Barcos, o atacante, cara. O último atacante que fez jus ao hino foi o Kleber Gladiador. Tipo isso. Mano, mas o Palmeiras, cara, é um time, igual eu falei, é um time que não é só por essa campanha dos anos 60,
mas é um time que bateu na trave com o Libertadores várias vezes. Acho que eles têm 3 vices da Libertadores, assim, e assim, cara, e foram para finais, assim, algumas finais. A final que o Palmeiras sagrou os campeão, cara, foi contra um time bem. Foi um time bem menor, assim, cara, do continente. Foi bem estilo aquela do Cruzeiro contra o Cristal. Exatamente. O Sport Cristal, exatamente. Então, assim, e eles, antes disso, e depois, se eu não me engano, bateram na trave. Eu acho que teve uma final contra Boca, e, enfim, acabaram que eles deram esse azar. Mas é um time que também tá sempre ali na Libertadores, é um time de tradição. E acabou que teve. É um time mais conhecido pelos títulos brasileiros e tudo mais, que são muito importantes também. E acaba que nesse último. Nessas últimas 2 décadas aí do século, cara, que ficou conhecido também pelos vexames, assim, que foram coisas assim, bem engraçadas. Eu sou um time que tem um pouco de. Sou um cara que tem um pouco de birra com o Palmeiras e foi engraçado ver isso, assim, sabe? Foi até uma coisa meio atual essa birra, assim. Não foi só por causa dos 2-0 que eu vi no Mineirão ano passado, foi o último jogo, mas. Vem de antes, assim, eu acho que a torcida é meio chata também, cara, mas assim, é um baita time, é um time grande, é um time gigante, que bate de frente a frente ali com outros rivais e tal, e aí, enfim, é um estado, né, o estado de São Paulo é um estado que tem os maiores times do Brasil, né, não nessa ordem, mas assim, tem times gigantes ali, e é um time, assim, que por mais que esteja na fila, por exemplo, até do Paulistão, eles estão na fila do Paulistão há um tempo já, mas é um time ali que tem uma torcida muito grande também e tem uma relevância muito grande pro futebol brasileiro, cara. E eu queria saber falar mais sobre essa academia dos anos 60 aí. Eu sei que tinha uma academia da Guia, tá ligado? Assim, e era um time do caralho, assim, né? Mas, enfim, deixo pra vocês falar um pouco sobre o Palmeiras. E é um time que sempre monta grandes elencos, né? A gente vê aquele time de 96, que foi vice-campeão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Nos últimos anos, teve anos que montaram assim, grandes elencos e não ganharam. Até essa fase do Alexandre Matos lá. É um time que investe muito, mas nem sempre consegue, se falta alguma coisa, né? Eu até brinco que eles falam do Vasco sendo um time zoando de vice, mas o Palmeiras tá batendo na porta também. Pois é. Eu acho que o Palmeiras é um time que tem tudo para os próximos 10, 15 anos ficar, tipo, brigando por todos os títulos, porque o estádio deles é um sucesso, assim, sabe? Tipo, eles têm uma renda anual com o estádio de 200 e tantos milhões, que, tipo, dá uma grana fodida para os caras montar um elenco que vai brigar sempre. E nem tudo vai para eles, mas assim, eles ganham, para eles mesmos ficam uns 200 milhões de reais por ano de estádio, gente. Tipo assim, isso é quase a receita do Atlético e do Cruzeiro, que dá uns 300 mais ou menos, em média. Eu acho, só falando do estádio rapidinho, eu acho até um absurdo eles focarem tanto na economia, né, no que vai render pro time, que tem jogo que o time vai jogar em outro lugar para ter show. Então acho que quando chega nessa situação, eu não concordo. Acho que tem que valorizar o futebol, porque talvez um jogo desse que vai jogar em outro estádio, né, vamos pôr aí Pacaembu antes de fechar, ou sei lá, vai jogar no Morumbi, é um estádio que os jogadores não estão acostumados, não é um campo que os jogadores não estão acostumados. Esses pontos que eles deixam de ganhar pode influenciar no final para eles não conseguirem o título. Faz sentido. É verdade. Eu acho que eles estão colocando a grama sintética agora, né, para não ter problema. Aí a questão do calendário eles conseguem na CBF alterar, ou na Federação Paulista, na Conmebol e tal. Porque o problema mesmo era o gramado, né? Aquele tanto de gente lá na multidão, no show do Sandy Júnior e tal. O gramado ficava prejudicado e o jogo realmente o Palmeiras tinha que jogar em outros estados, né? Mas é muito rentável, né? Não tem nem como. Traz muitos benefícios. Porém, não ganha título, né? O Palmeiras, assim, a história recente, ela é muito mista, né? Agora teve uma alta, mas vão nesses altos e baixos. Aí a última década não foi... A década dos anos 2000, quero dizer, não foi muito boa, não foi vitoriosa, foi péssima, né? Teve rebaixamento. Quase 2, né? Não, 2012. Ainda teve esse rebaixamento de 2012, que colocou o time embaixo e mesmo assim
conseguiu disputar uma Libertadores ali em 2003, que foi bem engraçada, né? Um time de Série B do Brasil disputando a Libertadores. Mas seria até interessante se essa Copa do Brasil tivesse ficado com o Curitiba, né? Quem salvou o Palmeiras ali foi o Marcos Assunção, com um gol de falta. Mas assim, realmente eu concordo com as colocações do Bernardo. Eu acho que não fica para tanto, mesmo sendo o time que dá para dizer que é o maior sucesso nacional, em grande parte por causa de fato, né? O corintiano usou bastante. Acho inclusive que você ter rival corintiano é uma das coisas mais chatas, né, cara? Porque os caras escutaram tanto esse negócio de Palmeiras não ter mundial, velho. Você ia nos comentários do G1, tinha lá comentário, Palmeiras não tem mundial, sabe? Uma coisa nada a ver. Mas enfim, acho justa a colocação. Eu só queria constatar fazer um leve adendo que eu acho o Grêmio tá na frente do Palmeiras, e agora o próximo colocado também vai ter uma discussão, com certeza. Eu acho que vai ser o próximo colocado, não sei. Não, velho, acho bem válido. Acho bem válido você falar isso e tal. Então já vamos de quarto colocado aí, cara, que é o Cruzeiro, cara. Que é o meu. Você está ouvindo? Descarga! É o time do Mateuzinho. É o time de milhões de pessoas aqui nesse estado, cara, que, enfim, lida com futebol de uma maneira muito mais interessante que o estado de São Paulo, por exemplo, que igual falaram aí que a torcida do Corinthians é chata, mas a torcida do Palmeiras também e a torcida do São Paulo também é. Então, se você for paulista, pau no seu cu, tô brincando, mas assim, é interessante. Eu acho legal o estado de São Paulo, mas tem essa coisa do futebol, eles são meio chatos mesmo. Mas enfim, o Cruzeiro tá na quarta posição e eu falo por quê. E aí, por que essa minha lista mudou? Talvez eu botaria o Cruzeiro na frente do Flamengo. E por que eu não boto mais, assim... Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de... não foi só por causa do ano passado, mas ano passado realmente foi um divisor de águas ali, cara. Eu acho que enfim, o Cruzeiro acabou sendo rebaixado e foi uma campanha terrível, com uma administração ridícula, e tem, tipo assim, até o Gabriel sabe falar melhor disso, porque ele entende mais dessa área aí, velho, da administração esportiva, da parte jurídica, etc. Foi muita merda. Mas eu vou lembrar um pouco do que faz o Cruzeiro estar em quarto nessa lista, porque é o seguinte, é um time que tem muita relevância internacional, ao mesmo tempo tem muita relevância nacional. Eu não falei das 5 Copas do Brasil do Grêmio, mas eu vou só fazer esse adendo aí pra galera que gosta do Grêmio. 5 Copas do Brasil é muita coisa assim, viu, gente? E realmente, por exemplo, se o Grêmio não tivesse essas 5 Copas do Brasil, tivesse tipo duas, talvez eu botasse até antes da lista, cara, porque... Mas assim, ao mesmo tempo, não vou falar que a Copa do Brasil é maior que o Brasileiro. O Brasileiro é maior, é o grande torneio aqui do Nacional. É o torneio, né? É o nacional nosso e já teve vários formatos, né? Enfim, até depois da unificação mesmo, teve formatos diferentes, teve nos anos 90 aí que a galera vai saber falar melhor, etc., que teve até algumas polêmicas envolvendo Fluminense, envolvendo Tapetão, enfim. Mas o fato é que, cara, o Cruzeiro é um time que eu vou saber falar melhor dos títulos, obviamente, mas enfim, tem essa parte dos anos 90 que engrandeceu muito o Cruzeiro por ter sido um time que ficou muito bem falado na América Latina, por ter ganhado duas Supercopa, ter ganhado Recopa, depois ter ganhado a segunda Libertadores, e aí até então era um time muito mais internacional do que nacional, e aí acabou que na virada do século, cara, o Cruzeiro emendou ali títulos brasileiros com Copa do Brasil. O Copa do Brasil foi mais antes, na verdade, mas assim, acabou que virou um time que tinha 2003, e aí agora nessa década mais duas, então assim, acabou que foi um time que ele foi se mantendo lá em cima, e talvez isso é um dos motivos que muitos críticos dizem que essa manutenção de ganhar título foi o que fez a diretoria gastar mais e mais e depois virar isso uma bola de neve. Mas, enfim, são vários plantéis, cara, vitoriosos que o Cruzeiro teve, assim como as outras equipes que eu falei também, mas o Cruzeiro tem muito disso, de ganhar, assim, cara, às vezes com plantéis que jogam de uma maneira mais defensiva, outros de uma maneira mais ofensiva, teve títulos de todo tipo que você imaginar.
E eu acho isso, enfim, algo que engrandece um clube. Enfim, é lógico que jogar bonito é melhor e tal, mas enfim, você ganhar com essa regularidade que o Cruzeiro teve, e é um time que você pegando assim, é um time de 22, cara. Então, assim, 21, 21, né, na verdade. É um time de 21, então é o time mais recente, assim, dessa lista, talvez, Fraga. E isso não deixou para trás, velho. Foi um time que ele largou de trás, pegou um estado aí que tinha o Atlético já como o maior do estado, e aí na época tinha o Vila Nova e o América, e acabou que o Cruzeiro conseguiu, foi passando, cara, foi tipo assim, foi meio que tomando conta da parada, e eu acho isso muito foda, tá ligado? E teve o Mineirão depois também, que o Mineirão foi um baita marco pro Cruzeiro, que a gente ganhou várias coisas no Mineirão. O Mineirão foi o que foi como eu vou dizer, o palco que subiu o Cruzeiro para ser o que é hoje. Apesar desse rebaixamento aí que eu acho que custa um pouco, sim, cara, para nossa história, mas enfim, né, faz parte. Eu vou um pouco mais atrás também, né? Essa questão que você falou sobre largar atrás da Atlético e América, eu penso até em nível nacional. Entre os maiores, pode ser que o Cruzeiro seja o mais novo desses times. Entre os 6, pelo menos, de hoje, acredito que sejam o mais novo, né? E a gente vai lá atrás, assim, Taça Brasil de 66, que já foi assim um baita campeonato. Libertadores, 76. Anos 80, assim, o Atlético teve times melhores, né? Vamos pôr para Minas Gerais, 80 e 90, 80, até 90 o Atlético tinha um bom time, né? E veio o Cruzeiro 96 80 ganhando, principalmente. 80, mas veio o Cruzeiro em 90 com um time bom, mas não era aquilo tudo, né? Começo dos 90, e ganhou aquela Copa do Brasil de 96 contra o Palmeiras, que ninguém esperava o Cruzeiro vencendo aquele título. Eu acredito, assim, eu não vivi a época, mas pelo que eu entendo de futebol e sei do futebol passado, né? Era muito difícil o Cruzeiro ganhar aquele título. E vem com Libertadores depois. Virada do milênio também, 2003, eu acho que marcou, vamos dizer, até o futebol brasileiro em geral, né? Alex, eu acho que, não sendo muito clubista, mas talvez o melhor ano de um jogador brasileiro atuando aqui, porque o Alex fez foi um absurdo, né? E depois disso tivemos uns anos difíceis, depois de 2003, né, 2004, 2005, 2006, depois começou a andar, né? Teve essa Libertadores que amarga, que acho que nenhum torcedor engoliu ela até hoje. E eu concordo com a posição. Eu acho que o rebaixamento manchou muito a história, muito. Acho que era uma coisa que o Brasil inteiro queria, né? Porque fora do eixo Rio-São Paulo, junto com o Sul, somos os times que tentam derrubar o eixo, né? Eu sempre vou ser contra o eixo, nunca vou conseguir torcer para um time do eixo Rio-São Paulo. Mas o Flamengo... Uma pergunta. Você não torceria pro Botafogo na final da Libertadores contra um time... Não, Botafogo sim. Sabe? O eixo, entendeu? Mas o eixo é o questão. Flamengo, gente. Foca no Flamengo. Não, mas os times de São Paulo também não. Mas enfim, só falando sobre o Flamengo, o Berno falou que talvez... falando sobre o Flamengo rapidinho, né? Sobre talvez o Cruzeiro estar na frente, eu não concordo pelo que o Flamengo significou e significa pro futebol brasileiro. Entre maiores times, eu acho que é muito difícil um time fora do eixo estar lá agora. Tomara que no futuro esteja, né? Mas eu acho muito difícil por tudo que o Flamengo representa pro futebol brasileiro desde 1900 e bolinha. Só uma coisa. Os cruzeirenses falaram que o Cruzeiro foi passando o Atlético. Gente, você tem que lembrar que o Atlético teve 5, 6, 7 Itair Machado. Vocês tiveram só um. A gente teve Afonso Paulino, a gente teve Ziza,
O Cruzeiro sempre foi... Valadares. A gente teve Ricardo Guimarães, que hoje ajuda o time, mas assim, foi um péssimo presidente. Então, assim, o Atlético sempre foi mal gerido, o Cruzeiro sempre foi muito bem gerido. Isso que fez o Cruzeiro engrandecer tanto, por isso que eu concordo. Eu colocaria o Cruzeiro em quinto, porque eu acho que o Grêmio tá um pouquinho à frente, mas não é nenhum absurdo estar em quarto, não. É um time que foi crescendo e tem uma coisa muito importante, assim, é um time que você não vê ninguém discutir, não, aquele título lá do Cruzeiro foi roubado e tal. É um time que cresceu com as próprias pernas, bem gerido e tal. Só que teve esse ano de 2019 que aconteceu tudo ao contrário. Mas assim, pra voltar não custa muito também. Daniel, vai falar alguma coisa? Enfim, eu acho que realmente, né, é um clube que viveu grandes ciclos aí, o pioneirismo no estado de título internacional e título nacional, considerando a Taça Brasil, né? Que depois foi reconhecido, e justamente, né? Justamente, eu acho que essa coisa de falar que são títulos por fax é uma coisa absurda. E realmente eu não concordo com essa de passar os outros clubes, porque apesar de ter uma história mais breve com relação aos outros, o futebol não brasileiro... tinha futebol, né? Por muito tempo o futebol brasileiro já esteve no amadorismo, né? Então, o Cruzeiro foi criado ali próximo da profissionalização a partir da década de 30, né? E a partir dos anos 50 ali teve um crescimento, né? Inclusive o clássico mineiro ele surgiu na década de 50 com a criação do Mineirão. E podemos dizer que uma história muito rica em títulos internacionais. É o quarto time, fica atrás só do São Paulo, Santos e do Inter. Então, assim... O Inter? Eu acho que fica o mesmo tanto que o Inter. Não, é isso, mesmo tanto que o Inter. Não fica atrás, não. O mesmo tanto que o Inter. Internacionais? Isso se considerar que o Internacional também ganhou aquela Copa Suruga lá. Então, um título meio... Mas teve time que ganhou a Sul-Americana. Tenta não falar palavrão. Esse nome é engraçado. Mas a Copa Suruga, né? Então, tipo assim, no cenário internacional, é um dos times de maior sucesso. Tá certo que a Conmebol, ela criava muita competição, né, cara? Copa Ouro, Copa Master, Conmebol, Supercopa da Libertadores, que é um título, assim, até curioso, né? Se você criar um torneio só com campeões da Libertadores. Né? A Supercopa eu acho até interessante. A Conmebol, ela parecia até quando você pega o PES lá no Play 2 e começa a criar um tanto de campeonato, assim, muito mais assim, que o outro, mas... se eu não me engano... E acaba não tendo continuidade esses campeonatos, isso até um pouco depreciativo, né? Fora você pensar também que a Libertadores já fica mudando de regra direto, né, cara? Na década de 90, passava 3 times na fase de grupos, teve aquela época que isso ajudou muito o São Paulo, né? A gente vai até comentar do São Paulo depois, e o São Paulo ganhou, quase foi tricampeão, por causa daquele critério que o time campeão já chegava na semifinal no próximo ano. Não, o Independente tem 7 títulos e, tipo assim, dos 7, uns 4 foi chegando na semi já, tá ligado? Tipo assim, muito time... Então, tipo assim, mas eu acho justa a colocação. Eu acho que com relação ao Palmeiras e o Grêmio, pra mim, também não tem discussão, porque o Palmeiras é um time com sucesso internacional questionável, né? Só 2 títulos, só a Copa Mercosul e a Libertadores. Fica atrás do Atlético, inclusive do Atlético, né? Então é isso. Igual eu falei, cara. A lista é a lista, cara. A lista é pra ser questionada mesmo. Então, assim, já falando muito do Cruzeiro, vamos passar para o terceiro, cara. Que aí que é o grande, cara. O nosso querido. Você está ouvindo? Descarga! Mas ao mesmo tempo também o mais odiado time do Brasil, que é o Flamengo, cara. E vai tocar. E assim, é um time que não toca não. Eu especialmente tenho um pouco de birra, assim, cara, com o Flamengo. Mais que o Palmeiras, assim, o Flamengo talvez seja o time mais odiado, assim, velho, pelos que não são rivais, assim, diretos.
se você fazer um quiz no Brasil, acho que o Flamengo tá em primeiro até do Corinthians, apesar do Corinthians também ser meio odiado, mas o Flamengo é mais chato, cara, porque o Flamengo é um time que você vê. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver o brilhar. Quedas assim gigantescas, tirando tipo assim a final de Copa do Brasil contra o Santo André que eles perderam, você conta nos dedos assim. É um time assim que ele, por exemplo, nunca foi rebaixado e não que isso seja o suficiente para ser um time gigante. E a prova disso que você tá falando é que tipo assim, o pessoal lá do Rio já aceitou, sabe, os vascaínos, os botafoguenses e os torcedores do Flu, tipo assim, eles entram na brincadeira, assim, sabe? Tipo, Exatamente. Tem o Flume e Fogo da Gama, assim, pra que tipo, a galera quer fuder o Flamengo mesmo, velho, foda-se. E fica zoando, eu sei que vocês são muito maiores que a gente, não sei o que, mas foda-se, tá ligado? Por mais que o Cruzeiro tenha muito mais título do Atlético, a gente ainda rivaliza, de verdade, né? Um trem que é de brincadeira, sabe? A gente ainda rivaliza. Lá não, velho. Lá acabou, sabe? Tipo, além Não, dos títulos a do minha- Flamengo... Vou mandar. A minha resposta sempre, quando entra nessa discussão entre Cruzeiro e Atlético, o atleticano fala, o Atlético é maior. Eu respondo sempre a mesma frase, baseado em quê? Velho. Fatos reais. Então, assim, cara, o Flamengo, além disso, Não, cara... baseado no atleticano, cara. Baseado no atleticano, o Atlético é maior. Baseado no americano, o cara é fã do América ali. O que importa pra ele, o que interessa é o América, né? Futebol a gente também esquece. Futebol é paixão, não é razão. Sabe? Isso é uma coisa muito simples de entender. Pra mim, o Atlético é o maior time do mundo, assim, sabe? Tipo... É o time que mais interessa, né, cara? Você pega um videogame ali, você vai jogar ali com os melhores times, mas você gosta do Atlético, entendeu? Porque se a gente ficar nessa, assim, de contar o título, todo mundo vai torcer pro Real Madrid e fim da história, entendeu? Exatamente. Vamos falar de Flamengo, galera. Vamos de Flamengo. É o seguinte, ó, aquele time do Zico é o time que fez o Flamengo, cara. Vamos falar a verdade, aquele time dali fez o Flamengo. Ele moldou o caráter, cara, do flamenguista, mudou o caráter chato mesmo do flamenguista. Tipo assim, que era um time que ganhava de todo mundo, cara. E era um time sinistro, jogava bola bem pra caralho, e ganhava Libertadores, ganhava Brasileiro um atrás do outro, a porra toda, ganhava Mundial, meteu 3-0 no Liverpool, e aquela história que a gente sabe toda. E assim, cara, e o Zico é um dos maiores futebolistas, assim, lógico que assim, essas listas até eu acho até mais honesto que seja feita por quem já viu todo mundo jogar, mas mesmo assim não é honesto, porque os caras são meio saudosistas, então pra caralho. Vai falar que é o Zico, tá ligado? Os caras falam que, tipo assim, que o Ademir da Guia era melhor que o Messi, tá ligado, velho? É tipo isso, tá ligado? Eu posso ser apedrejado no que eu vou falar, mas eu acho o Zico muito subestimado. Acho que foi por tudo que representou pro Flamengo, que é a maior torcida, endeusar o Zico. Não tô falando que ele era ruim de maneira nenhuma. Mas assim, Matheusinho chama o Zico de caneleiro, tá ligado? Acho que ele é superestimado. Eu acho que a questão é a seguinte, só de já tá discutindo entre maior ídolo do Flamengo, tá? Gabigol disputando com o Zico ou o Adriano, a gente já vê que ele foi superestimado. Eu sinceramente, eu acho ele, óbvio, pelo que eu vi dele, né, por vídeo, essas coisas, muito bom. Mas vocês acham isso tudo que a mídia coloca ele como um deus, igual o Júnior? Eu tenho a mesma opinião com o Júnior, maestro Júnior. O cara teve uma Copa do Mundo. Essa idolatria da mídia com o Flamengo, cara, você percebe isso claramente quando eles vão falar em grandes jogadores do Brasil. Eles citam, tipo assim, Pelé, Zico, entendeu? Já tenta equiparar a história do Pelé no Santos com a história do Zico no Flamengo, sendo que, tipo assim, não há um termo de comparação muito claro. Sim. Ainda bem que vocês concordaram, porque eu tinha medo de falar isso em algum lugar e me matarem. Mas, cara, tem um colega nosso. Tem um colega nosso que brigaria com você, cara. Júnior, fala um jogador que você acha assim, dá pra fazer uma analogia do tanto que ele jogou com o Zico, assim, só pra ter ideia do que a gente tá tratando, assim, tá ligado?
Pode ser Deixa eu ver. atual, pode ser antigo. Tipo, do Brasil, de preferência. Mas se não der, Deixa tudo eu bem. pensar um. Putz, depois de Jogou falar isso, eu com não sei o que falar O cara também. solta, Eu tipo acho, um Zidane. tá eu ligado? sinceramente acho que o Reinaldo foi muito melhor que o Zico. Caralho. Inclusive, o Zico falava isso, né? Eu acho muito melhor. Eu acho que assim, e essa narrativa é muito interessante que você falou, Mateuzinho, porque ela combina muito com o trem que eu li hoje, cara. Do pessoal falando assim, não, seleção de 82 é o caralho, que não era isso tudo, tá ligado? E o Zico era um dos grandes ali daquela seleção que acabou que, assim, falhou para uma equipe que o pessoal, pelo menos aqui no Brasil, né, que a gente considera, os nossos cinquentões brasileiros consideram como uma seleção No abaixo da papel era brasileira. melhor. A seleção italiana abaixo e que falhou. Tipo, você pensa assim, porra, lógico que foi um baita jogo, é Copa do Mundo, não tem essa, velho. Favoritismo Copa do Mundo, ele existe, mas assim, o time que tá focado, cara, Copa do Mundo é futebol mais puro que existe, tá ligado? Ao mesmo tempo também tem muita canelada também, mas é Copa do Mundo. E os caras falharam, assim, então o Zico sendo talvez o grande nome dessa seleção aí, é uma seleção que não deu a Copa do Mundo pra gente, e você pegando uma seleção igual o Brasil, que ganhou 5 Copas do Mundo, e a galera puxa muito o saco disso, e eu já tenho essa bico flamenguista, então assim, eu tenho que te dar a palavra, cara, você tem razão, mas eu acho que você pode ter razão, sim. Por Talvez exemplo, o eu pessoal acho coloca que- o Zico, comparar o Zico com o Maradona, cara, sabe? É umas coisas Isso é um que ficam absurdas, né? Eu já vi a comparação Zico e Messi. Juro por Deus. Pois é. Não, igual eu falei, só da gente ver a discussão entre Gabigol tá sendo talvez o maior ídolo do Flamengo, a gente já vê que eles são carentes de ídolos, porque o Gabigol fez um ano maravilhoso, porém a gente pode contar aí no futebol brasileiro jogadores que fizeram anos bons igual ele e que não viraram ídolos. Então, tipo, Rivelino, eu, pelo que eu vi também, achei melhor que Zico. Dirceu Lopes era, o Berna vai saber, ele era considerado, chamavam ele de príncipe porque ele era o único que estava abaixo do rei Pelé. Ele não foi 10 da seleção porque tinha Pelé. Abaixo do Pelé era Dirceu Lopes. Cara, não sabia o motivo, eu sabia que ele tinha esse apelido, mas não sabia que era por isso. Mas interessante, velho. Massa demais, velho. Então, assim, cara, só finalizando o Flamengo aqui, cara, o Flamengo, então, assim, é um time que tem a maior torcida do Brasil, é um time gigante, é um time que tem poucas falhas, ele acaba que ele ganha nas poucas falhas que ele tem. Então, assim, e isso leva ele, cara, principalmente com o ano passado, que foi gigante pro clube, que foi um brasileiro e uma Libertadores num ano, assim, é uma coisa impressionante, que nunca tinha acontecido aqui, pelo menos no nosso continente, nunca tinha acontecido. Acabou assim, cara, e foi um time que, assim, isso que eu falo, como eu falei no episódio anterior, são times, assim, que eles têm uma simpatia gigante, cara, que eles acabam fazendo gente que não torce pro time, pelo menos não torcer porque é Flamengo você não vai torcer a favor, mas você fala assim, porra, mano, você viu aquela do Gabigol, você viu você viu a comemoração que eles fizeram e tal, e o cara imita o Babu, tá ligado? Os caras são, então assim, o Flamengo é um pouco disso, e assim, a galera gosta de falar que isso é Flamengo, então, por isso que o Flamengo tá em terceiro, e agora vem ao baque, tá ligado? Deixa eu só concluir rapidinho. O Flamengo, acho que o que deixa ele grande é a torcida, que é diferente de tudo que eu já vi. Enfim, só para terminar sobre o Flamengo, eu não podia deixar de lembrar de uma pérola. O novo técnico do Flamengo é o seu Valdemar. Valdemar é o caralho! Esse pra mim é o maior meme da história do futebol brasileiro. Você está ouvindo? Descarga! Vamos pro segundo lugar. E agora que a galera vai entrar em choque, velho. E eu quero isso mesmo. Então, assim, tô com o do São Paulo, que o São Paulo, pra mim, é o segundo lugar. O São Paulo, pra mim, é o segundo maior time desse país. Salve o tricolor paulista. Por que o São Paulo é o segundo maior time desse país e não é o primeiro? Porque você pega, por que o Santos é maior que o São Paulo? Por quê, cara? Porque você pega assim, não é só pela Copa do Brasil. Você pega em número de títulos nacionais, o Santos é maior. Em número de Copa do Brasil, o Santos é maior. Em número de Libertadores é igual. Aí você pega, um mundialzinho a mais do São Paulo vai deixar você
acreditar que o São Paulo é o maior time do Brasil, cara. Eu não sou comprado fácil com essas opiniões. Flamengo tá em terceiro. Vocês vão me desculpar. Exatamente. Então, assim, eu não sou comprado fácil com essas opiniões, galera. Assim, pra mim, o São Paulo é gigante, mas, cara, a grandeza do Santos é tipo uma coisa incomparável, tá ligado? É um time assim que você pega, não tem muita torcida. Eu mesmo já fiz lista, cara, na minha cabeça que o Santos não tava nem no top 5, talvez, por achar que um time que não tem pouca torcida não merecesse, velho. Mas assim, futebol, cara, em tempo de futebol, é o time que, porra, caiu 3 raios no mesmo lugar. Caiu Pelé, caiu Neymar, caiu Robinho mais ou menos, mas enfim. Caiu Pelé, velho, tá ligado? E tipo assim, e essa base, essa cultura de base do Santos criou times, assim, absurdos, cara. E era um time que jogava futebol pra caralho. E você pega assim, não, mas e depois? E sem eles? Os caras ganharam coisa sem os ídolos também, ganharam, tá ligado? É um time que sempre tá lá, que falha pouco. E por isso que o Santos é o primeiro, não o segundo. Mas eu vou falar agora do São Paulo. Enfim, eu acho que vou deixar até vocês pra falar e tal, porque, enfim, tem muitos ídolos do São Paulo, tem aquele time de 90, que ganhou 2 Libertadores, 2 mundiais seguidos, é uma coisa absurdamente grande, e depois teve o time do Rogério, e enfim, é um time também histórico, tem, né, times históricos que eu não vou saber falar também, mas o time, principalmente o time do Rogério, assim, acho que a galera entende um pouco mais, porque a gente viu jogar aquele time, e assim, né, qual é a opinião de vocês, galera? Você acha que esses times do São Paulo, principalmente na década de 2000, você acha que ele jogava essa bola toda? Ganhou por quê? Ganhou porque o São Paulo é grande, ganhou porque, enfim, né, coisa do destino. Qual a opinião de vocês? Eu acho mais ou menos a mesma opinião que eu tinha sobre o Palmeiras, porém o detalhe é que vencia. É um time que tem uma grande estrutura, né? Isso ninguém pode negar, e um time que sempre soube montar um elenco, né? Até quando tá mal, quando o time não vai bem, você pode olhar os nomes que tem no elenco, são bons nomes. Então, o time de São Paulo esse ano tem Daniel Alves, Juan Fran, tem Hernanes, tem Pato, tem... Que isso? Anthony. Igor Gomes. Sim, sempre teve bons times. Nos últimos anos vinham passando aperto com o goleiro, ficaram viúvos do Rogério Ceni, né? Sim. Porém, parece que agora tá consertando, jamais. Até o Rogério Ceni no final tava mal pra caralho também. Tomava frango todo jogo. E eu acredito que ele não aposentou antes, porque acho que pelo amor de Deus do São Paulo, ele falou: você precisa ficar mais um pouco, que se você sair, eu sou perdido. O tênis era piada. Então, eu com o São Paulo em segundo, pela mesma situação que eu coloco, que eu acho que o Flamengo tinha que ser terceiro e não quarto, por tudo que representa pro futebol brasileiro há muitos e muitos anos, né? Teve aquele time dos Menudos, né, que era incrível, o Miller jogando absurdo. Tem até uma história muito boa com o Miller, depois eu vou até indicar um outro podcast para vocês escutarem, que ele ficou a um fio de acertar com o Everton da Inglaterra. Chegou a ir pra lá, assim, a história é incrível, chegou a ir pra lá, resumindo, falaram que era um pré-contrato que ele tinha assinado no Brasil, mas era só uma ideia, um modelo de contrato, não eram os valores que estavam lá. Ele foi pra lá, chegou lá sendo ídolo, tipo assim, tirando foto, sem o carro que ele estava sendo seguido por porrada de pessoas, e não acertou e voltou pro Brasil. Enfim, esse time esses times dos anos 2000 também, muitos bons, muito time, muito elenco bom. Ganhou aquele brasileiro que foi incrível, Mundial, que foi né, brasileiro, cara. Mundial, foi um dos jogos que eu vi, talvez até o que eu vi uma atuação mais perfeita de um goleiro, que foi aquela do Rogério Ceni. São Paulo jogou de igual para igual mesmo, assim, né, com o Liverpool. Mesmo. Jogou assim, até um pouco melhor, né, assim. Sim, e o que o Rogério Ceni fez, eu nunca, sinceramente, eu não gosto muito dele, não, só como técnico. Eu gosto dele, mas como jogador eu achava ele, sei lá, não... Ele era chato, né? Rogério Ceni é chato pra caralho. Mas enfim, a atuação daquela como um goleiro eu nunca vi igual. Então eu concordo com isso e concordo muito com o Santos em primeiro pela história.
Você está ouvindo? Descarga! Nós vamos continuar com a lista aqui, cara. A gente tava até falando de São Paulo, mas enfim, talvez seja até um chamado, cara, do universo pra gente já ir pro último da lista aqui, cara, e tocar o hino do Santos, que na minha opinião é o maior time do Brasil, cara. E eu vou falar o porquê. O porquê é o seguinte, eu falei um pouco, né, enfim, vou só continuar o que eu tava dizendo sobre o Santos, que é um time que investiu em base, teve sorte, ele teve um pouco assim de por estar, né, no estado de São Paulo, ser o estado mais visado, o estado maior economicamente, o estado que tem um futebol mais envolvido do país já há algum tempo, já, enfim, né, isso já é secular, talvez, vamos dizer assim, desde que existe futebol. O São Paulo, o estado de São Paulo, no geral, está à frente, junto com o Rio de Janeiro, mas acabou que São Paulo, por coisas do destino, acabou se desenvolvendo melhor. Mas assim, cara, o Santos não é da capital, cara. Não é um time. E nisso a gente entra a conversa de eixo, que eu vou levar um pouco mais pra frente, ainda nesse podcast, para finalizar a ideia, que leva um pouco até da minha simpatia, cara. Enfim, não é só porque eu fui um dos poucos estados que eu conheci, tirando o Mineirão, os estados aqui da capital de BH, o Beirabão, que eu fui bastante também, mas a Vila Belmiro foi um lugar que eu fui e tem aquela coisa de ser um lugar apertado, que tipo assim, não tem a melhor visão possível do campo. E assim, para você ficar num lugar melhor, você acaba gastando um pouco mais. Não é um estádio muito careiro também, não. Mas é um estádio pequeno. E assim, cara, e andando por lá, cara, quando eu fui, eu fiquei pensando assim, porra, esse bairro aqui tem história, cara, que é o bairro lá da Vila. Eu esqueci o nome do bairro agora, mas não sei se é Vila Campanema, agora posso estar falando merda, enfim. Mas assim, cara, eu fui andando e as casinhas lá, tem uma coisa meio do bairro da Boca, assim, que são casinhas meio coloridas, assim, e a galera com as faixas assim, porra, tipo, do bairro de Boca. E assim, cara, e as faixas assim, cara, Santos campeão mundial 62. E aí, tipo assim, mano, e eram uns véizão, cara, que eu provavelmente viu isso acontecer, tá ligado? E tipo assim, eu pensei, porra, esse cara viu muita coisa. E a galera fala que a torcida do Santos é uma torcida um pouco menor, e eu falo que é um pouco por causa disso, por ser um estado, por ser um clube que tá numa cidade que não é a capital do estado. E, portanto, acabou se beneficiando menos dessa coisa do eixo, de ser clubes que são exportação de futebol, exportação de cultura para o resto do país. O Santos se beneficiou disso não por estar geograficamente localizado num lugar que já é muito privilegiado, mas sim pelo futebol, cara, pelo futebol bonito, futebol que contagiou a galera, que exportou craques pro mundo, que fez um baita time, velho, que tá dentro desses times que eu coloquei aí. Eu coloquei o time, a Academia Palmeirense, coloquei o Inter de 70 e tudo mais, mas assim, esse é um time, cara, que ninguém vai dizer, cara, que não tá, especialmente, talvez até no top 1 da lista, que é o time que ganhou duas Libertadores, ganhou algumas Taça Brasil na época, ganhou vários Paulistão também, e nisso daí teve toda a ascensão do Pelé, e tem toda aquela discussão se foi 1000 gols ou não, mas enfim, o fato é que ele destruía os Paulistão que tinha na época, que era o maior torneio, acabou depois virando Taça Brasil e Libertadores, e continuou destruindo durante um tempo. Trouxe Copa do Mundo pro Brasil também. O time era mais botafoguense, pelo menos 58 era mais botafoguense do que santista, mas era um time que tinha uma base santista também muito boa. E assim, cara, esse legado do Pelé, cara, e o legado do Santos foi trazendo de década a década. E você vê times que não são da capital, tipo o Guarani, tipo o Ponte Preta, velho, que poderiam estar na mesma situação que o Santos, velho. E o Santos conseguiu sair disso e se tornar o maior clube do mundo, o maior clube do Brasil, tá ligado? Tipo assim, apesar de não estar na capital, tá ligado? Tipo assim, e é um clube que, porra, e acabou, consequentemente, assim, conquistando o mundo, não só através do Mundial, mas, assim, é um clube que você pergunta pra galera lá fora, a galera sabe quem que é o Santos, porque é um time que tem o DNA do futebol, cara. E assim, o time, pra ter isso, pra ter os títulos que tem, que ser uma porrada de títulos, se eu for listar, assim, tudo aqui, eu vou ficar um tempão pra falar. E assim, tá de igual pra igual com qualquer time, em qualquer quesito, seja mundial, só o mundial que o São Paulo tem uma a mais, mas enfim, nos outros quesitos de título, cara, o brasileiro, eles estão aqui com o Palmeiras, assim, mas assim, acabou que teve uma disparidade depois, assim, coisa mais atual,
por conta dessa coisa da aglomeração geográfica, financeira, da grana estar concentrada ali no Palmeiras, concentrada no Corinthians, depois no Flamengo, e o Santos está um pouco atrás nisso hoje em dia, mas se você pega de futebol para futebol, o Santos é imbatível, cara. Quando você tem isonomia de situações assim, sabe, isonomia de dinheiro, cara, quando você tem a relação ao pioneirismo, cara, e assim, você pega tudo isso que pudesse tornar o futebol algo mais justo, o Santos saiu na frente e manteve-se à frente, e hoje tá pra ser batido, velho. Eu acho que vai ser batido sim. Eu acho que o Santos não vai aguentar o Flamengo daqui a alguns anos. É uma coisa assim, meio profética que eu falo, assim. Eu acho que o Flamengo pode ser que passe o número de títulos e tal, mas assim, hoje em dia é o Santos. Então pode falar aí, galera, que eu já falei bastante do Santos. Então, cara, eu queria começar dessa vez, só pra... Mas, tipo assim, eu concordo bastante com isso que o Bernardo falou. O Santos é um clube de pioneirismo no Brasil. Não concordo com aquela taxação de os rivais dizer que o Santos são as viúvas do Pelé, né? Longe disso. E da mesma forma, eu não acho que um time possa ser considerado pequeno por ter uma torcida relativamente menor, ou por ser um clube do interior. É até notável que seja um clube do interior, né? Isso aí é uma coisa interessante a gente observar, não seja um clube de capital, assim como a maioria dos outros clubes grandes do Brasil. E, assim, o Santos, ele teve vários ciclos de grandes jogadores sendo formados. Por exemplo, o Flamengo mesmo tem aquela ideia, não, jogador o Flamengo faz em casa, né? E hoje a realidade se mostrou diferente, né? Você tem grandes jogadores que vieram por contratação, as crias da base do Flamengo. Agora com o Vinícius Júnior aí a gente está tendo uma promessa, assim, nem chega a ser uma promessa gigante, por exemplo, ao nível do Neymar, que é o grande jogador brasileiro na atualidade e é cria do Santos. E não param de criar bons jogadores. Provavelmente no futuro vão criar mais ainda, né? Então, base é forte. Por essa característica de ter uma base forte, de ter um clube com a identidade forte. É o único clube brasileiro que você pode falar assim, não, esse já teve o time que era realmente o melhor do mundo, disparado, assim, sabe? Porque batia de frente com os grandes clubes da Europa e em grandeza, por ter tanto contribuído para o futebol, não só brasileiro, como futebol mundial. Acho que o Santos é realmente o maior time do Brasil. Eu fico muito em cima do que vocês falaram. A questão é a seguinte, também não pode o próprio Santos não pode se apoiar na história que tem, achando que vai se manter como um clube grande para sempre, assim. Vou colocar dois fatores que quando fala do Santos eu penso, né? Primeiro, a gente tem que realmente ver a história dos jogadores que saíram de lá, principalmente do Pelé, que é a maior entidade do futebol. É aquilo, né? O Pelé carrega uma aura em cima dele. Ele é o deus do futebol, né? E com isso carrega a imagem do Santos. É inegável isso. Independente de títulos, mesmo se o Santos não tivesse os títulos, a gente ia pensar, é o time do Pelé. Quando fala Santos, vocês ligam na cabeça os títulos ou que é o time do Pelé? Certeza que a maioria é pelo Pelé. Principalmente lá fora. Sim, e outra coisa que eu acho que pode agregar muito pro futuro do Santos. Até um tema que acredito que vocês devem falar no futuro sobre clube empresa. É um dos primeiros, eu tenho certeza que se é aprovado nesse tipo de investimento igual foi na Europa, igual a gente tem o Red Bull Salzburg, aquele da Alemanha, que é o Leipzig, o Santos é o primeiro time, certeza, que pode ganhar um grande investimento no futuro, pela imagem que já carrega. Então, eu colocaria em primeiro, sim, pela história do Santos, também pelos títulos, mas principalmente pela história. Igual o Berno falou, é o time que todo mundo lá fora conhece. Sempre os torcedores ficam se vangloriando quando, sei lá, Zidane falou que conhece o Cruzeiro. Não sei quem falou que conhece o Atlético, né? Falando da época do Ronaldinho.
A gente fica se vangloriando, imagina o torcedor do Santos, que em todas as listas de jogadores falando dos times que conhecem no Brasil, falam do Santos. Sim. Então, o Santos em primeiro é a mesma coisa para mim do Flamengo tá em terceiro, que é principalmente pela história que tem, não nem tanto pelos títulos, mas é aquilo que agrega o futebol, né? O time que revelou o rei e até para mim atual é a maior, não promessa que o Neymar já é uma realidade, né? Mas se fosse só depender do talento dele, ele já teria sido o melhor do mundo. Mas como ele é burro, vamos dizer, né? Ele não sabe usar o talento que tem, ainda não foi, mas o Gabigol é uma revelação do Santos, Bruno Henrique, né? Revelação do Santos. Então, é a maior máquina de criar jogadores, né? Mesmo muitas vezes eu achando que muitos jogadores foram colocados num patamar acima do que era por ser revelação do Santos. Todo mundo falava, né, que o Neilton era o novo Neymar. Isso é assim, uma ignorância absurda. Mas mesmo assim eu colocaria o Santos em primeiro. Pois é, o Santos ele é um time muito esperto, né? Ele sabe que ele não vai conseguir bater de frente com os times da capital, né? Porque pelas questões financeiras e tal. E é um time que vai lá e revela craque atrás de craque, assim, igual eu tava falando, não sei se pegou daquele Caio Jorge, menino de 17 anos, foi campeão mundial, sub-17 agora pelo Brasil, fazendo gol na final e tal. Menino, eles colocaram o menino pra jogar na Libertadores, ele virou um jogo, fez um gol no final, fora de casa, que virou o jogo pro Santos contra o Defensa e Justiça, eu acho. Então, assim, é um time que também não tem medo de dar aquela ousadinha boa, sabe? Tipo, sem perder a mão, sabe? Por isso que é um time que nunca caiu, mas ao mesmo tempo é um time que revela pra caramba. Sim. Eu queria falar ousadinha, tá ligado? Cara, meio que, assim, não vou finalizar o assunto, eu só vou, já que finalizou a lista, eu só vou trazer o adendo, cara, que eu já tinha vindo falando desde o último episódio, porque a minha opinião sobre essa lista e sobre listas no geral, e a minha priorização em relação a isso, cara, que é o seguinte. Cara, futebol, bicho, filho time é igual filho, é igual minha avó fala, cara. Então, assim, você não tem que torcer para um time pela grandeza dele. É óbvio que, assim, tem muito torcedor que acaba se tornando torcedor de um clube, e isso não é menos ilegítimo de quem foi torcedor por conta de pai, por conta de estar na cidade e tal. Mas, enfim, que tem muita gente que passou a torcer por clubes por conta de campanhas vitoriosas desses clubes e tal. E isso, assim, acabou que influenciou muita gente e fez muita gente ao redor do Brasil, porque a gente fala do esporte que ele é consumido no Brasil todo, mas ele é produzido, cara, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Porto Alegre, você fala no máximo, assim, Salvador, no máximo, estourando ainda, Curitiba, hoje mais Curitiba do que Salvador, assim, mas, assim, então, assim, você tem uma assimetria regional, cara, que você vai causar por isso. É lógico que o futebol é jogado no Brasil inteiro e tal, tem clubes no Brasil inteiro, mas os clubes de alta relevância mesmo, eles estão muito bem localizados ali e muito bem aglutinados nessas regiões, assim, e isso torna toda essa questão do futebol algo que acaba segregando o dinheiro em determinados lugares. E é isso que acontece, por exemplo, e por isso que eu ia falar disso já justamente na etapa que eu falei do Flamengo, mas eu vou falar disso agora, porque o Flamengo é um dos ícones desse processo que o Brasil sofreu, ainda continua sofrendo, mas foi mais forte em uma determinada época, mais no meio do século passado, etc., com essa coisa da ampliação da televisão e etc., enfim, mas o que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, os times do eixo, principalmente o Flamengo, cara, acabaram tornando esse processo de segregação da grana, né, de tipo assim, de você juntar a parte financeira do futebol, né, o que é produzido e o dinheiro que é consumido a partir dessa produção. O Flamengo, eu vou dizer assim, como o maior ícone desse processo, acabou gerando o que a gente vê hoje no Nordeste, que é o seguinte, times que não têm capacidade financeira para criar um elenco
que tenha o mínimo de competitividade nos campeonatos nacionais e internacionais, cara. E assim, é lógico que alguns clubes tentam dar a volta por cima, mas os clubes que têm condição de fazer isso, infelizmente, velho, tirando pela maneira que o Matheusinho falou, que é o clube empresa, etc., se você pegasse os times tradicionais que tentam fazer isso, são os maiores possíveis daquelas regiões. Você pega, por exemplo, Bahia, tem condição de fazer isso. Mas assim, é muito limitado, entendeu? Então, tipo assim, essa lista, ela deixa de fora esses times, assim, por exemplo, o Bahia, que já é a menção honrosa, cara, o Bahia. E assim, ele deixa o Bahia de fora da lista dos 12 por conta desse processo que eu falei. Então, assim, e nisso daí, alguns clubes conseguem dar uma volta por cima, mas é muito, igual eu falei, muito tímido ainda. Você pega o Paranaense aí, que tá chegando sempre nos últimos anos e tal. Não sei qual que é o limite que tem isso. Não sei se eles têm capacidade daqui a uns anos de se tornar um time realmente, assim, com Libertadores, com vários títulos, etc. Não sei, Fraga. Mas, assim, o ponto é o seguinte, cara. A lista é uma lista só para polemizar, para rivalizar com a galera, para chamar a galera para assistir o podcast, mas não é minha visão de futebol, Fraga, mas basicamente isso que eu quero dizer. Minha visão de futebol é muito mais crítica em relação a essa questão regional que eu falo, que é a simetria regional gerada pela produção de futebol que é cada vez mais segregada e cada vez mais individual para os times que já estão ali há muito tempo, que tem os seus privilégios com as mídias, tem os seus privilégios com a grana e etc. Perfeito, brother. Perfeito. Perfeita a colocação que você fez. Essa questão do futebol do Nordeste, dos outros centros, né, no Brasil, é uma coisa muito a ser estudada, porque a gente for olhar a questão de história regional, o Gabriel conheceu mais do que você, Berno, mas o Alagoano, meu amigo, né, que torce pro CRB, ele vem me contando, sempre que a gente senta na barra, vai me contando. Um abraço, Alagoano, vou mandar para ele. Vai ter que ouvir. Tem que ver até o fim. Ele me conta histórias dos estaduais, dos regionais de lá, e é um lugar rico de história. E eu defendo, acho que é impossível acontecer isso no futebol brasileiro. É até meio chato que às vezes o povo pode pensar que eu sou muito babo-ovo do modelo inglês de levar o futebol. Mas eu uso, por exemplo, isso como exemplo porque é um campeonato que eu acompanho mais. Mas lá, a Premier League, do 1º ao 20º, do 19º, né, se eu não me engano, ele recebe a mesma cota de televisão. Então agora a gente está tendo o Sheffield United com uma campanha incrível, melhor defesa do campeonato. Então a gente tem que ser uma coisa que a gente tem que levar de exemplo e torcer para um dia o Brasil virar, né? Sim. Eu só queria contar um pequeno relato, assim, que o marido da minha prima, o Jorge, ele é goleiro do Vila Nova. Ele era goleiro do Vila Nova, agora tá no Boa. E assim, cara, o futebol é muito maior do que a gente pensa, porque a gente foi nos jogos do Vila, lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima, aquela torcida, assim, uma torcida pequena, mas todo mundo sabendo cantar o hino, várias músicas e tal, ninguém com camisa de Atlético e Cruzeiro, todo mundo com a camisa do Vila e tal. Então, assim, o futebol, gente, não é só... A gente pensa, assim, Minas Gerais, só Atlético e Cruzeiro, talvez América. Não, tem, assim, igual o Alagoano, o cara torce pro CRB, sabe? Tipo, é um time que ninguém pensa quando fala dos maiores times do Brasil e tal. Mas, sabe, será que o cara tá ligando pra isso? Ou será que o cara tá curtindo o futebol dele, com os amigos dele, tomando uma cerveja e torcendo pro CRB, sabe? Isso é do caralho, velho. Tem que se incentivar essa cultura regional, cara. Eu acho assim, é muito importante, porque igual eu falei, né, da produção e consumo do futebol, cara. O cara vai comprar uma camisa, por exemplo, do título lá do Flamengo, aquela camisa linda que eles fizeram, eu acho bonito pelo menos, que é da Adidas, né, e tal. Paga 250 conto na camisa, velho. Esse dinheiro que os caras pagaram, isso assim, milhões compraram essa camisa no Nordeste. Não sei se milhões, mas milhares compraram essa camisa no Nordeste. Esse dinheiro foi pra onde, cara? Esse dinheiro foi pro Rio de Janeiro, entendeu? Esse dinheiro não ficou lá no Nordeste. Agora, se você vai no jogo do CRB, por exemplo, vai no jogo do América de Natal, vai no jogo do Sport, que já é um time que tem mais tradição, etc.
esse dinheiro tá ficando ali, velho, tá ligado? Você tá, tipo assim, incentivando a produção do futebol ali, na sua cidade, no seu estado, na sua região, e, tipo assim, é difícil falar pra galera que torce pro Flamengo desde que é criança, tá ligado? É difícil, velho. Mas, assim, velho, igual um amigo já falou, velho, então tenha 2 times, tá ligado? Tenha seu time aí que acredita, velho, que pode ser que seu time um dia, por mais que seja, assim, hoje, né, impensável que um time, por exemplo, igual o Náutico vai ser campeão brasileiro, mas quem sabe, velho, vai que rola um investimento ali, vai que rola uma base, vai que rola uma administração boa, que isso conta muito, a gente viu, com o Cruzeiro, por exemplo, que tinha grana, mas não, assim, tinha grana entre aspas, mas assim, a administração que pesou para que essa grana fosse mal gerida. E assim, a gente tem que investir nisso, cara, na educação do esporte, educação da administração do esporte, e essas paradas, entendeu? O que você acha aí, galera? Manda, o Daniel não falou ainda não, manda o seu parecer aí pra gente fechar daqui a pouco. Pois é, cara, acho que eu sou bem crítico dessa ideia de você ter clubes nacionais num país de proporções continentais, né, cara? Você torna o futebol ainda mais concentrado ali em poucos clubes, sendo que você tem um país enorme para poder ter clubes, para ter jogadores, ter competições de nível estadual, regional, até mesmo nacional. Seria muito sem graça um campeonato nacional que só envolvesse clubes do Sudeste e do Sul, né? Então, assim, é muito interessante que o futebol do Nordeste tenha ganhado importância nos últimos anos, assim como também é interessante que o futebol do Paraná tenha crescido, né, com o Atlético Paranaense. Acho que realmente, né, a gente for ver a nossa lista aí, teve só 2 clubes que não são do Sudeste. Então, para a gente dizer que Minas ainda está um pouco mais privilegiada também, né, porque o Sul, a única exceção à regra ali do estado em termos de tradição, que você tem clubes bem tradicionais, por exemplo, Santa Catarina não tem clubes muito grandes no cenário nacional, e o Paraná está criando agora. Aqui no Sudeste, só o Espírito Santo que não tem clubes grandes, né? Então, realmente, torcer para que o futebol brasileiro se fortaleça, e se fortaleça em todos os sentidos, né? Sim. Por isso que eu sou a favor de competições como a Copa do Nordeste, inclusive que isso seja difundido, né? Existe a Copa Verde também, para que os torcedores dessas outras partes do Brasil tenham... ajudem os clubes locais, né? E que isso, e eu acho que com isso todo mundo só tem a ganhar, né, cara? Você está ouvindo Descarga!